Amém, glória a Deus. A gente queria falar sobre um assunto hoje, aparentemente fácil, mas que requer uma entrega absoluta de cada um de nós. E se a gente não entender esse assunto de hoje, talvez a gente pene muito em muitas áreas da nossa vida. E eu vejo hoje pessoas se afligindo, pessoas sofrendo, pessoas reclamando da vida e reclamando de um monte de coisas que tem acontecido, porque não entendem qual é a vontade de Deus para a vida delas. Jesus, quando ele veio para uma coisa: fazer a vontade de Deus. Diga, Jesus veio para cumprir com a vontade de Deus. E por que nós somos diferentes? E por que nós que falamos que somos cristãos, eu vivo o cristianismo, por que a gente age diferentemente da forma como Jesus agia? E eu queria falar um pouco sobre isso hoje. A Karen não gosta que eu falo, mas eu falo que eu quero ser breve. Ela fala, calma Adriano, você fala que quer ser breve, mas você demora. Mas ela está aqui hoje, se alguém falar mais vai ser ela, não eu. E o fato é que o texto que eu quero conversar com vocês hoje, o texto que eu quero dividir, é um texto que me intrigou muito. E começou desde algumas semanas atrás. Eu já tinha falado sobre esse texto, eu não sabia que eu estaria pregando. Eu imaginava, porque o pastor Ramar vivia falando de praia. Eu falei, esse homem vai ir para a praia e vai largar lá para mim, certeza. O que aconteceu? Ligou, Adriano, é o seguinte, não vou estar aí. Então, isso é bênção. Eu creio que a gente precisa descansar, renovar as nossas energias. E precisamos orar pelos nossos pastores. Mais do que ninguém, eu vejo eles cumprindo a vontade de Deus. Não posso falar que eles não têm cumprido, porque alguém que nega uma vida inteira para fazer a obra de Deus, é alguém que merece o meu respeito, é alguém que merece minha atenção. E eu estava lembrando que às vezes a gente ia para aniversários, e no aniversário você quer falar de um monte de coisa, contar piada, brincar de não sei o que. E o pastor, vem cá, vamos falar da célula, vamos falar de não sei o que, chama os líderes. Eu falei, pastor, estamos no aniversário, muda o assunto. O coração dele só pensava nisso. E enquanto eu preparava a mensagem, eu falei, realmente, existe alguma coisa que a gente precisa fazer, existem algumas decisões que a gente precisa tomar. Também não estou colocando ele num pedestal não, né? De repente ele vai ouvir a mensagem, colocou num pedestal. Não, ele é gente como nós, todos nós falhamos. Mas existe uma atitude que vai fazer a diferença, e essa atitude para mim vai fazer grande diferença no último dia das nossas vidas. É como eu disse uma vez com a reunião dos homens, o importante não é começar bem, o importante é terminar bem. Se talvez você hoje chegou na igreja meio capengando, cheio de problemas, cheio de dúvidas, cheio de situações que você precisa resolver durante a semana, e talvez você não está encontrando resposta para muitas coisas, eu quero dizer que se você fizer a vontade de Deus, algumas respostas você pode encontrar, outras não, mas você vai ser muito mais feliz na sua vida. A gente dividia na semana do impacto, eu com alguns outros irmãos, eu, a Karen e 2 casais, sobre a abreviação dos dias. Os dias têm sido abreviados, a volta de Jesus está muito próxima. Existe uma lei na Europa de que os bebês, a partir de determinada data, ainda esse ano, terão que receber um chip. Todos vão ser chipados. E a Bíblia é muito clara quando ela fala que nos últimos dias, no reinado do anticristo, todos receberiam a marca da besta. E nós como igreja, o que a gente tem feito? A gente está brincando de ser crente. A gente está brincando de vir na igreja. A gente brinca de orar, a gente brinca de cantar. A gente até se diverte nesse meio tempo. Mas a gente se esquece que Jesus está voltando. E quando o pastor veio aqui e começou a falar, acelera, acelera, eu falei, esse cara é doido. Mas existe uma verdade espiritual nisso. A gente precisa acelerar, a gente precisa correr. A volta está próxima.
Tem muita gente que a gente conhece que está morrendo. Tem muita gente da nossa família que está se perdendo na vida, que está se perdendo nas suas vontades, nos seus desejos. Tem muita gente dentro da igreja que está se perdendo nas suas vontades, nos seus desejos. Nós talvez, você deve estar falando, não sou eu. Mas é bom que a gente fique atento quanto a isso. Quais serão as coisas que têm nos levado a fazer a vontade de Deus? E quais são aquelas que nos têm distanciado da presença de Deus? O Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 31 ao 35. João capítulo 4, versículo 31 a 35 diz assim: Nesse interim, os discípulos lhe rogavam dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O contexto aqui desse texto fala sobre o encontro que ele teve com a mulher de Samaria. A mulher de Samaria chegou lá no poço com sede, querendo levar água, não sei se para ela ou para mais alguém. E de repente ela viu Jesus. E aí de repente ele fala: se você pedir água para mim, eu vou lhe dar uma água que jamais você vai ter sede de novo. E ela chegou: mas pode? Mas eu não sou de Jerusalém. Pode alguém de Samaria receber isso? Pode alguém drogado receber isso? Pode um pecador receber isso? Eu estou divorciado, eu posso receber isso? Eu estou com o nome sujo na praça, eu posso receber isso? Meu casamento não vai bem, eu posso receber isso? E aí Jesus começa a falar sobre a adoração a Deus, sobre a verdadeira adoração. Não é aquela que a gente conhece, não é aquela que muitas vezes a gente pratica. A gente vem na igreja, canta na igreja, mas a semana inteira a gente está no lepo e sei lá o que. O ritmo do inimigo, gente. Mas tem gente que faz. Mas o contexto todo é que ele falou: olha, essa mulher precisa beber dessa água, e eu posso dar essa água. E aí Jesus lá, entretido com aquela realidade, os discípulos falaram: você não está com fome? Quer que eu vou buscar um Mac para você? Um Subway talvez? Não, eu não estou com fome de comida. Eu estou com fome de fazer a vontade de Deus. Eu estou com fome de essa mulher entenda que ela precisa de Deus. Ela precisa ter um encontro com Deus. E aí nesse tempo os discípulos começaram: mas o que significa isso? Aí ele falou: olha, os campos já branquejam. E eu digo para vocês, o que ele quis dizer? Ele quis dizer que as pessoas estão prontas. Tem muita gente que a gente conhece que está pronta para receber o Evangelho, mas que a gente se limita nas nossas debilidades, a gente se limita no minha falta de tempo, a gente se limita eu não posso porque eu não tenho a capacidade necessária. A gente só precisa de uma coisa: testemunho. Quantos aqui foram transformados pelo poder de Deus? Quantos aqui têm Jesus como seu Senhor e Salvador? Se você tem isso, você pode dar. Se você não tem, hoje eu quero orar por você, porque você vai ter, amém? Amém. Diga: eu quero a presença de Jesus na minha vida, e eu quero a unção do Espírito Santo sobre mim. Diz para a pessoa que está ao seu lado: você se prepare. E o texto diz aqui que existem pessoas prontas. E como eu dizia pela manhã, existem pessoas que caminham conosco, que estão no nosso dia a dia, no nosso convívio, que estão ali no nosso trabalho, que estão na nossa escola, que estão às vezes nas academias, onde a gente está. Existem pessoas prontas, que precisam do amor de Deus, que precisam do cuidado de Deus. E muitas vezes nós estamos preocupados com aquilo que a gente tem para fazer, com aquilo que nós precisamos realizar, e temos deixado a vontade de Deus para segundo plano. O tema da mensagem é: tá com vontade do quê? Qual tem sido a nossa vontade hoje?
Será que a nossa vontade hoje tem sido vivermos para nós mesmos? Ou será que a nossa vontade hoje tem sido sacrificar a nossa carne, sacrificar o nosso eu e viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida? Existem pessoas que precisam do amor de Deus, que precisam do cuidado de Deus. Essa semana eu falava com uma mulher e no momento que eu cheguei diante dela, ela começou a chorar. E ela chorava, chorava, chorava. E ela falava assim: eu não aguento mais, nada para mim dá certo, eu não consigo mais fazer, eu não consigo mais resolver. E aí eu comecei a conversar com outras pessoas e para cada uma ela dizia uma coisa diferente. Aí eu falei: meu Deus, eu não consigo compreender. Para um ela disse que o problema era um, para outro que o problema era o outro, para outro que o problema era o outro. O que é isso? É falta da presença do Senhor. Porque quando nós temos um foco, quando nós temos uma direção, quando nós sabemos o nosso chamado, para que eu fui chamado, eu sei aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá em Atos, capítulo 8, a partir do verso 26. Tem a história de Filipe e fala que ali ele cumpriu a vontade de Deus. Ele ouviu a voz de Deus, ele obedeceu ao chamado que o Senhor tinha para a vida dele. Atos capítulo 8, verso 26 em diante. Diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Aqui a primeira coisa que ele fez, ele se dispôs e ele agiu. Nós precisamos ter uma vida disposta. Quando o Senhor nos pede algo, quando o Senhor nos diz algo, muitas vezes Ele coloca pessoas na nossa frente, no nosso caminho, e pede para que a gente fale do amor dEle, para que a gente leve muitas vezes comida, para que a gente ajude com vestimentas, com tantas coisas. E muitas vezes a gente fala: não, toda voz contrária bate em retirada, afinal de contas agora eu estou indo passear. Imagina que eu vou parar tudo que eu estou fazendo agora. Mas aqui ele se dispôs, ele se levantou e foi, ele teve uma ação. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderia entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala-se de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe o Evangelho. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito que se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram a água e Filipe foi batizado. E Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. E não vendo mais o eunuco, este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azote,
Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia. Felipe, ele foi um homem obediente ao Senhor. Ele se dispôs, ele teve uma ação, ele se levantou e ele ouviu a voz do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo disse a ele: Felipe, se aproxima daquele carro, porque eu vou te usar neste momento. Ele obedeceu ao Senhor. E ele trouxe ali o evangelho, ele começou a falar daquilo que Jesus tinha para a vida daquele homem. E aquele homem, ele creu e ele falou assim: ali existe água, eu quero ser batizado. E quando Felipe cumpriu o propósito do Senhor, aquilo que o Senhor tinha, o chamado dele, a palavra diz que ele seguiu o caminho cheio de alegria. E por onde ele passava, ele anunciava o evangelho. Quando nós olhamos para a nossa vida hoje, será que nós temos agido como Felipe agiu? Será que nós temos parado e ouvido aquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração? Quando o Senhor diz algo para a gente tem obedecido aquilo que Ele tem falado? Será que a gente tem agido com alegria no nosso coração quando nós obedecemos o chamado do Senhor? Por onde a gente passa, qual é a marca e qual é o legado que nós temos deixado nas pessoas? E nós precisamos entender que temos que adorar ao Senhor com toda a alegria do nosso coração. Que quando nós temos uma vida rendida no altar do Senhor, não existe empecilhos, não existe medo, não existe temor, porque nós sabemos que não somos nós, mas é o Senhor que opera através da nossa vida. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele não chama aqueles que estão desocupados, aqueles que estão sem fazer nada, mas é diferente. Ele chama aqueles que estão ocupados, aqueles que estão trabalhando, aqueles que têm os seus afazeres, porque são pessoas que têm responsabilidade, são pessoas que têm maturidade. E muitas vezes você pode dizer para mim: não, mas eu não sei, eu não consigo. A palavra de Deus disse que antes que nós estivéssemos no ventre, o Senhor, Ele já nos chamou, Ele já nos escolheu, e é Ele que tem nos capacitado. E graças a Deus eu tenho vivido experiências sobrenaturais com Deus. No meu trabalho, eu trabalho com muitas mulheres, muitas pessoas diferentes chegando. E o Senhor tem me dado oportunidades de falar do amor dEle ali, de colocar no coração das pessoas, porque eu falo que a gente trabalha e acaba sendo meio que psicólogo junto. As pessoas chegam, abrem o coração, muitas vezes choram, e eu tenho falado assim: Deus, não me deixa perder as oportunidades. E essa semana foi muito gostosa, porque a gente viveu muitas coisas no final de semana. Quem estava aqui no impacto sabe o que eu tenho dito. O Senhor, Ele fez em nosso meio, e não tem como recebermos tamanha unção, tamanha presença de Deus na nossa vida e continuarmos da mesma forma. E até eu estava falando que a Isabela, ela não estava muito afim de participar do impacto. Ela queria um acampamento, ela queria algo diferente, e ela começou até a procurar uma igreja para ela participar. E eu falei: filha, você não vai. Nós vamos junto, nós vamos estar junto. E ela, essa semana, ela compartilhava lá no meu trabalho o que Deus fez na vida dela nesse lugar. Ela começou a dizer o que foi o melhor evento que ela viveu, foi o melhor acampamento. E ela naquela euforia falava, e as pessoas olhando assim e não entendiam o que ela dizia. Ela falou assim: mãe, foi a melhor coisa que eu vivi, a experiência que nós tivemos com Deus. E na célula quarta-feira eu achei bonitinho, porque às vezes ela não quer participar muito, que são pessoas mais casadas, não tem adolescente na célula em casa. E quando eu olhei para ela, ela estava lá com a mãozinha no coração, com a outra mão levantada e adorando a Deus. Eu falei: Deus, muito obrigado pelo cuidado do Senhor na minha vida, pelo cuidado do Senhor na minha casa, na minha família. E eu compartilhando com uma cliente que ela tem estado distante dos caminhos do Senhor, aquilo que o Senhor tinha feito na nossa vida como família, aquilo que o Senhor tem nesses últimos dias. E eu comecei a dizer para ela aquilo que Deus tem feito, e ela fica da casa dela ouvindo a célula, ela ouve os louvores, ela fala assim: eu não consigo chegar. E ela tem estado com uma depressão muito grande, mas toda semana eu tenho ali semeado a palavra de Deus na vida dela. E quando eu comecei a compartilhar daquilo que o Senhor tinha feito, né, de como tinha sido esse final de semana, que Deus tinha preparado para nós, ela começou a chorar.
E ela falou assim, eu quero isso. Ela tem 2 filhos adolescentes. Ela falou assim, cara, eu acho lindo a sua família. Eu acho lindo os seus filhos na presença do Senhor. Mas nós precisamos cumprir a vontade de Deus. Aonde nós passarmos, nós precisamos exalar o perfume de Cristo. Aonde nós estivermos, nós precisamos celebrar com alegria aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Aquilo que o Senhor tem feito na nossa casa. Porque a palavra de Deus diz que nós podemos fazer coisas maiores do que o Senhor fez, se estivermos no centro da vontade dEle, se vivermos uma vida de rendição, uma vida de obediência. E eu quero te desafiar a viver uma vida íntegra na presença de Deus. Quando nós olhamos para a cruz do Senhor, nós lembramos que nós temos que crucificar a nossa carne, crucificar o nosso eu. Muitas vezes a nossa vontade num momento desse é estar num shopping passeando, é estar em casa lá, deitado, assistindo uma televisão. Afinal de contas, estou cansada. Mas quando nós entendemos que a melhor parte é estar na presença do Senhor, nada se torna peso, nada se torna cansaço, nada se torna sobrecarga, porque é um prazer fazermos a vontade de Deus. E quando nós estamos na casa de Deus, nós não estamos aqui apenas para receber, nós estamos aqui para dar, nós estamos aqui para entregar ao Senhor a glória que é devida, nós estamos aqui para nos render e declarar que nós não somos nada se não for o Senhor na nossa vida. Nós temos que ter essa consciência, amém? Tá tão bom ela falando, deixa falar, né? Mas é uma realidade que eu tenho vivido mesmo, graças a Deus pela família. Mas eu quero dizer para vocês que isso não se compara àquilo que Deus quer fazer em nossas vidas, não se compara. É muito fácil aqui a gente falar sobre a vontade de Deus, falar como fazer as coisas, como se empenhar na obra, como desejar, é muito fácil falar isso. Mas, queridos, eu quero dizer algo para vocês. A gente tem que morrer. A gente tem que morrer para os nossos desejos. A gente tem que morrer para as nossas vontades. Tem uma irmã na célula, ela não vem na igreja, ela só vai na célula. Acho que ela veio 1 ou 2 vezes. Mas toda vez que eu falo isso, tem que morrer. Ela já arrepia toda. Meu Deus, vou ter que morrer mesmo? Eu não estou falando de morte física. Estou falando da morte de vontade. A morte física vai ser uma consequência lá na frente. Ninguém sabe o dia que vai. Eu sei que a gente tem uma senha. Cada um tem uma senha aqui. O dia que chamar o teu número, irmão, não vai ter o que fazer. Chamou o teu número, pronto. Mas enquanto não chama, por que a gente não faz aquilo que Deus nos ensina a fazer através do seu Filho Jesus? Por que a gente vai perder tempo com tantas outras coisas? O que a gente tem a perder em fazer a vontade de Deus? Por que a gente segue a Jesus e a gente quer ter tudo diferente daquilo que Ele tinha? A gente quer ser diferente de Jesus, a gente quer ter status, a gente quer ter fama, a gente quer ter o melhor de tudo. E quando eu vejo o exemplo de Jesus, Jesus foi humilde em todas as coisas. Também não estou pregando aqui o voto de pobreza, não é isso. Eu estou querendo tirar o seu foco daquilo que é terreno, daquilo que é material. Porque uma hora ou outra, aquilo que é material consome os nossos desejos, consome a nossa vontade, consome nosso tempo. Aí de repente você quer comprar algumas coisas e você trabalha o dobro para comprar. Aí você esquece do que Deus tem para te proporcionar. Como o Fábio mesmo falava aqui, pastor Fábio, futuro papai, valeu. É isso aí, irmão, parabéns. É isso mesmo, quanto mais a gente trabalhar, é lógico, a regra é clara. A regra é clara, que quanto mais trabalho, mais dinheiro. De repente você está falando, para mim não é assim, eu trabalho muito e ganho pouco. Então, meu irmão, muda de profissão. Mas quanto mais trabalha, quanto mais dinheiro, mais a gente vai colocando coisas no lugar daquelas que Jesus quer tomar na nossa vida. A gente começa a erguer um trono dentro do nosso coração, e o trono que Jesus tinha começa a ficar apertado. Aí Jesus começa a meio que empurrar ali, está enchendo aqui o lugar, daqui a pouco eu caio fora. E a gente não está nem aí, porque afinal de contas são os nossos desejos, são as nossas vontades. Eu digo que o tema é fácil, mas a prática dele é a coisa mais difícil do mundo. As igrejas hoje
estão se enchendo. A igreja, a gente vinha de casa para cá, maior trânsito, mas por causa dos crentes, é mole. Os crentes enchendo as avenidas, a rua, e as igrejas lotando. E eu falei, que glória, que bênção. Mas quanto mais eu vejo a realidade dentro das igrejas, eu mais vejo que muita gente tem vindo à igreja buscar algum favor de Deus. Eu venho aqui para buscar a bênção, eu venho aqui para buscar o milagre. Tem maquininha aí para eu passar o cartão? Porque eu quero o meu milagre. E quando se fala em vontade de Deus, Deus quer que o nosso foco seja tirado disso. A existência de Jesus, a frase eu escrevi aqui, eu já tinha esquecido. A existência de Jesus se resume em fazer a vontade do Pai. Jesus não fez outra coisa. Jesus não veio para montar igreja, Jesus não veio para montar ministério, Jesus não veio para, é o seguinte, a gente vai ter uma forma de fazer as coisas agora diferente, a gente vai ter agora um modelo diferente. Jesus só veio para uma coisa, fazer a vontade do Pai. E que vontade a gente tem feito? É por isso que o tema eu coloquei lá, está com vontade de quê? Embora ali eu escrevi outra coisa, né? Acho que eu escrevi outra coisa ali, né? Mas o tema mesmo que eu falei de manhã, você está com vontade de quê? Eu lembro que eu cheguei de manhã e eu fiquei pensando, sabe aquela vontade de se acordar cedo, colocar aquele short, aquela camisa, correr, fazer aquela caminhada? Eu não tenho. Não tive essa vontade hoje de manhã. Mas o fato é que Deus, Ele quer que a gente tenha algumas vontades que nos leve a Ele. Porque as nossas vontades hoje nos têm levado para longe dEle. E você até pode falar, não, Adriano, você está redondamente errado. Eu estou redondo, mas não estou errado. Porque se nós estivéssemos no centro da vontade de Deus, essa igreja aqui está explodindo em adoração, em clamor, ia ter gente aqui no chão, eu quero Deus. Porque a presença de Deus, ela é tão forte que a gente não consegue ficar firme, a gente não consegue ficar lúcido, porque Deus, a presença dele é marcante, muda o nosso conceito de vida, muda o nosso conceito de tempo, espaço. Mas o que a gente tem buscado? Qual que é a nossa vontade? Eu até escrevi aqui um conceito uma definição sobre vontade. Eu escrevi aqui, a principal das potências da alma, que inclina ou move a querer, a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Impulso para agir, atividade precedida de elaboração mental, de antecipação, incluir opção ou escolha, capacidade de tomar livremente uma deliberação, perseverança no querer, desejo, intenção, capricho, arbítrio, mando, gosto, prazer. Isso aí é o que define a vontade. E diante disso aí, se a gente trazer para o nosso contexto crentez, será que a gente tem tido capricho com as coisas de Deus? Será que a gente tem tido prazer com as coisas de Deus? Será que nós temos nos impulsionado a fazer aquilo que Deus quer que a gente faça? E eu quero lembrar uma coisa para vocês, que fazer a vontade de Deus não é vir à igreja. Fazer a vontade de Deus não é cantar. Fazer a vontade de Deus não é célula. Fazer a vontade de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. E a Karen vai falar o primeiro ponto aqui que a gente mencionou. Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? A vontade de Deus para a minha vida é que eu o conheça. Em João 7, 16, 17, diz assim: respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Nós precisamos conhecer ao Senhor. Nós precisamos falar a palavra de Deus. Não é falar de nós mesmos, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha que é certo, mas é aquilo que a palavra de Deus nos diz. É aquilo que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus traz revelação aos nossos corações. E nós precisamos conhecer ao Senhor, de andar com Ele, de estar junto com Ele, não apenas de ouvir falar, né? Tem um texto que fala que antes eu te conhecia de ouvir falar. E será que hoje nós temos ouvido falar do Senhor? Ou hoje nós podemos dizer: Senhor, eu te conheço? Como diz o pastor aqui,
nos dias do impacto, ele falava assim: você conhece a voz do Senhor? Você consegue reconhecer a voz do Senhor? E teve um dia que foi o pastor, na segunda-feira, filho do pastor Edno, pastor Mateus, ele trouxe uma ilustração que me impactou muito. Ele falava sobre o pão de queijo. Muitas vezes a gente fica ali, só querendo comer pão de queijo. Havia uma pessoa que tinha viajado, fechado uma viagem de navio, e ele não tinha dinheiro e ele tinha levado vários pães de queijo. Então ele comia pão de queijo no café da manhã, no almoço e na janta. No outro dia, pão de queijo no café da manhã, no almoço e na janta. E no outro dia, café da manhã, almoço e na janta. Ele estava empapuçado de pão de queijo, não aguentava mais. E aí ele sentou lá no restaurante, ele falou assim: eu vou comer, dinheiro para pagar eu não tenho. Como eu vou fazer, eu não sei. E ele comeu de tudo que tinha de bom e do melhor. Se fartou, se deliciou. E aí, quando chegou o garçom perto dele, ele já ficou apavorado. Não, eu vou lavar louça, eu não tenho dinheiro, eu não tenho o que fazer, eu vou lavar louça. Aí o garçom falou: não, mas isso já está incluso na sua passagem. E ele ficou ali 2, 3 dias se empapuçando de pão de queijo. E muitas vezes é assim, gente. Deus, ele tem um banquete para cada um de nós todos os dias. A partir do momento que eu levanto da minha cama, que eu dobro o meu joelho, que eu entrego a minha vida a Ele, que eu consagro o meu dia, Ele tem um maná. É para cada dia. Eu não preciso ficar me preocupando com as migalhas que caem da mesa, porque Deus, ele tem tudo para nós. Mas se nós conhecermos ao Senhor, se nós tivermos uma vida de intimidade. Outra coisa que Ele quer que nós nos aproximemos dEle. Está lá em Tiago 4:8. Diz assim: chegai-vos para Deus, e Ele se achegará para vós. Limpai as mãos, pecadores, e a voz de espírito vacilante, purificai os corações. Nós precisamos nos achegar ao Senhor. Ele tem desejo para que a gente chegue e se aproxime, mas nós precisamos limpar as nossas mãos, purificar o nosso coração, ter uma vida de rendição na presença do Senhor. Ele quer que eu o ame e que eu o sirva. A palavra de Deus em Mateus 22, 37 e 38 fala sobre: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as suas forças, com todo o teu entendimento. Será que nós temos amado ao Senhor realmente com todas as nossas forças? E amar o teu próximo como a ti mesmo? Será que nós temos amado o nosso próximo como deveríamos amar? Será que aqueles, tem pessoas que chegam para a gente e falam assim: Deus, lá vem ele, de novo não, eu não aguento mais, esse aí prepara e leva, não tem mais jeito. Mas é esse que o Senhor nos manda amar. É esse que nós precisamos pagar o preço. Porque o último ponto que fala aqui é que ninguém se perca. O Senhor, ele tem interesse em todas as pessoas. Ninguém vai se perder. Mas nós precisamos amar incondicionalmente. E eu falava de manhã que o discipulado tem sido uma bênção para que isso se cumpra, para que nenhum se perca. Porque nós estamos ali semanalmente, falando, orando, compartilhando qual foi a sua dificuldade, qual tem sido a sua fraqueza, qual é a bênção que o Senhor tem derramado sobre a sua vida. Com o discipulado 1 a 1, nós podemos crescer, nós podemos nos alimentar, nós podemos ser cheios do Espírito Santo, nós somos fortalecidos porque nós não estamos só. Muitas vezes a gente se sente sozinho. Muitas vezes no momento de dificuldade a gente se sente só. Mas quando nós sabemos que existe uma cobertura espiritual sobre a nossa vida, que a gente pega o telefone e liga, que a gente manda uma mensagem, fala assim: olha por mim, ore por mim, hoje eu não estou bem. Nós sabemos que nós não estamos só. E quando nós temos esse cuidado, nenhum se perderá. Porque a vontade do Senhor é que nenhum se perca, que nós possamos compreender esse chamado do Senhor para a nossa vida. O segundo ponto aí é: como posso entender a vontade de Deus?
O primeiro é qual é a vontade de Deus para a minha vida. A gente já viu, né? Deus, Ele espera de nós uma aproximação. Ele espera de nós uma ação de filhos. Quantos aqui são pais? Eu acho que todo pai espera que o filho, se o filho mora perto, espera que pelo menos dê um bom dia, boa tarde, boa noite. Se o filho mora longe, que pelo menos ele dê uma ligada. E aí, pai, está tudo bem, está tranquilo. Todo pai espera isso de um filho. Agora imagine Deus, que fez tudo por mim e por você. Hoje só nós estamos aqui hoje, todos nós aqui, só estamos aqui porque Ele permitiu que estivéssemos. Ele permitiu que eu e você chegasse até aqui hoje. Ele permitiu que nós tivéssemos saúde. Ele permitiu, porque as misericórdias dele se renovaram nessa manhã sobre as nossas vidas. Tem muita gente que talvez poderia desejar ou gostaria de estar aqui, que não está. E muitas vezes a gente fica com mimo. Ah, Deus não me dá isso, Deus não me dá aquilo. A gente se contenta com a nossa vidinha. Ela falou do mineiro, eu lembrei de uma outra piada do mineiro. A gente acha que Deus, Ele é como o gênio da lâmpada, que a gente vai, ó, a irmã Área já está, calma lá. Não é mal não, viu? Não é defeito de mineiro não, eu amo mineiro. A melhor viagem que eu fui foi para Lagoinha, em Belo Horizonte. Eu comi demais, acho que o fruto disso foi Minas. Mas aí o mineiro raspava a lâmpada lá, e aí aparecia o gênio. O que você quer? Ah, eu quero pão de queijo. Ah, pão de queijo? Aí depois, faz o seu segundo pedido. Ah, eu quero outro pão de queijo. Aí o gênio ficou encacotado. O que esse cara vai querer? 2 pedidos, 2 pão de queijo. Tem um terceiro agora. Aí tá bom, então faz o terceiro. Ah, quero um feijão tropeiro. Aí por quê? Ah, porque eu fiquei com vergonha de pedir pão de queijo. Então as pessoas se contentam em vir à igreja e raspar a lâmpada e falar: Deus, me dá isso, me dá aquilo. Ah, eu quero aquele emprego. Ah, eu quero casar. Eu quero namorar. Ah, eu quero alcançar aquilo, assim, assado. Quando a gente coloca as coisas diante de Deus, fala: Deus, eu quero que a sua vontade seja feita. Os meus planos são esses. Não é pecado e não é errado traçar planos. Mas se a gente se consome naquilo, a gente às vezes desfalece. Se eu fosse me consumir pelo desejo de ter minha casa própria, de repente eu nem estaria mais vindo à igreja. Eu coloquei na mão de Deus: Deus, está aqui o meu pedido. A hora que o Senhor quiser, o Senhor dá. É lógico que eu tenho que trabalhar por isso, eu tenho que arregaçar as mangas, eu tenho que fazer por onde. Mas eu não posso deixar com que os meus sonhos, os meus projetos, a vontade de Deus para a minha vida. E eu estou muito aquém das expectativas, eu creio. Porque quando eu vejo esse texto de Jesus, eu fico pensando: eu não tenho 0,1% de semelhança com Jesus. Não adianta eu vir falar aqui para vocês, não, porque afinal de contas, ele é um dos líderes da igreja, então ele tem que mostrar uma imagem de que as coisas são perfeitas, de que ele está no céu. Queridos, eu quero dizer algo para vocês: todos nós aqui somos iguais. Não tem melhor, não tem pior, não tem maior, não tem menor. Todos nós aqui vamos para o mesmo céu, ou não. Vai depender da nossa atitude, vai depender das nossas vontades. No último dia, as nossas vontades vão definir para onde é que a gente vai. E é aí que mora o perigo. Para onde a gente tem corrido. E aí a gente fica perguntando: como que eu vou entender a vontade de Deus? Aí o Crentez nos ensina, a primeira coisa, palavra, oração. É isso, né, que eu anotei ali. Aqui é mais ou menos o Crentez. Essa mensagem eu peguei um folhetinho do Testemunho de Jeová. Eu falei: que engraçado. Alguns vão escandalizar aí. Misericórdia, Nossa Senhora, Testemunho de Jeová. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero mostrar para vocês que existe uma linguagem universal. Existe uma teoria universal de quem é Deus e de que as pessoas querem de Deus. E essa teoria universal aí que eu comecei a falar: bom, eu vou falar, né? Oração. Qual direção eu devo tomar? Tiago 1 está falando sobre: se alguém quer sabedoria, peça a Deus.
A segunda coisa, vou ser bem breve aqui, porque o meu tempo já... A segunda coisa, a palavra. Eu coloquei um texto de Romanos, porque a palavra precisa trazer transformação para a nossa mente e para o nosso coração. E esse livro de Romanos fala muito sobre isso. A terceira coisa fala sobre orientação do Espírito Santo. Salmo 143, 10. Esse texto fala assim: guia-me o teu Espírito por terrenos planos. Se você estiver anotando, anote aí, que senão você vai perder. A última coisa que eu anotei: buscar conselhos dos mais maduros. Provérbios 12:15 fala que o sábio dá ouvido aos conselhos. Provérbios 15:14 fala que o coração entendido procura conhecimento. E aí eu me lembrei da história de Roboão. Diga, Roboão. Um bom nome para o seu filho, viu, Fabinho, se quiser. Roboão. Mas Roboão, a história dele é o seguinte, olha... Ele era filho de Salomão. Ele era filho do cara. Salomão era o cara. Não era o Roberto Carlos, mas ele vivia falando: esse cara sou eu. E aí, o filho dele, diante de uma situação toda, o filho dele falou: bom, o que está acontecendo? Eu vou consultar aos anciãos para ver o que eles falam. Ele foi lá, ouviu os anciãos, e aquele monte de gente: faz isso, faz aquilo. Quer saber? Eu vou para a galera. Eu vou consultar a galerinha minha, a minha turminha. Aí a turminha falou: olha, desce o rei nesses caras. Pega eles e maltrata mesmo. E aí toda a história se resume de que Roboão fez só coisa errada, porque não seguiu o conselho das pessoas mais maduras. Meu querido, se você precisa de alguma decisão, procure alguém maduro para dividir isso. Procure alguém que conheça, procure alguém que tem experiência, procure alguém vivido. E pergunte. A gente quer entender a vontade de Deus, mas a gente não ora, não lê a palavra, a gente não deixa o Espírito Santo agir. E eu quero dizer que o Espírito Santo age. Aqui nessa noite o Espírito Santo está falando algumas coisas no seu coração. Se não está falando, misericórdia, irmão, você precisa urgentemente do Espírito Santo. Mas algumas coisas ele fala, mas a atitude quem vai tomar somos nós. A decisão é nossa, diga, a decisão é minha. Então isso aqui eu coloquei da forma meio crentez, né? Então o crentez ensina isso. Mas Tiago, capítulo 4, eu queria que você abrisse lá rapidamente. Tiago capítulo 4, quantos acharam, diga amém. E aqui, então a gente, como entender a vontade de Deus, a gente tem aí mais ou menos um padrão gospel. Eu preciso orar, preciso ler a palavra, esse é o padrão gospel. Não estou falando que é errado. Isso é base para a nossa vida. Mas Tiago ele pega pesado quando ele fala aqui, olha: de onde precedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam da vossa carne? Tiago capítulo 4, versículo 1, versículo 2 agora. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedes. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. E infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós ansia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Antes Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Então Tiago aqui ele me ensina 4 coisas. Ele me ensina que eu preciso me sujeitar a Deus. Tem muita gente que resiste a Deus. Deus manda fazer uma coisa, não, isso não. Tem muito crente Jonas, né? Vai lá e Deus fala: faz isso. Não, vou por aqui. Faz isso. Não, isso eu não quero. É igual filho, né? Filho que não obedece. Filho, faz isso. Faz desse jeito. Não, isso não é chato. Isso não é legal. É o que acontece com a gente não se sujeita a Deus, a gente acaba resistindo. A palavra diz: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo.
A gente se sujeita muitas vezes ao que o diabo está falando, mas resiste a Deus também. Uau, isso é pesado, isso é sério. A mensagem inicial era uma coisa assim, bem light. Vamos relaxar agora. Senta e aproveita, que Deus quer falar com você. E de repente Deus direcionou a palavra para desse jeito. Sabe, queridos, Deus, eu creio. Não estou falando que a Bíblia fala, mas no meu coração eu sinto que Deus, Ele espera algo de nós. Ele está esperando uma decisão nossa, uma posição nossa. E de repente, se você está pensando aí no seu coração, não, mas eu tenho feito. Eu digo para você, então faz o dobro. Todos os dias que eu acordo, que eu tenho meu tempo de oração, que eu tenho meu tempo com a palavra, toda hora que eu termino eu falo, foi muito pouco. Não dá para fazer só isso. E aí eu vejo o pastor que veio aqui nos dias do impacto, não, porque eu oro 7 horas por dia. Eu falei, misericórdia, como que eu vou fazer isso? Mas a gente precisa desejar. Cada um tem sua realidade, cada um tem sua vida. Só que deixa eu dizer, eu não estou aqui questionando a vida de ninguém. Eu estou falando aqui sobre a vida de Jesus. É o nosso maior referencial. Não é o pastor que veio aqui, não é o seu líder de célula, não é o pastor da igreja, não sou eu, não é ninguém. O nosso maior referencial é Jesus. E se a gente não seguir a Jesus, se a gente não olhar para Ele e falar, eu quero ser igual a Ele, tá, eu estou muito aquém das expectativas, mas eu preciso ser igual a Ele, para que eu possa entender a vontade de Deus na minha vida. É bonitinho a gente falar sobre oração, palavra, vamos jejuar, meu querido, mas a gente tem que se sujeitar de verdade a Deus. Eu coloquei 4 características aí que Tiago fala. Sujeitar a Deus, a segunda é achegar-se a Deus. A gente se achega a tantas outras coisas. A gente se achega ao jogo, a gente se achega às novelas, a gente se achega... que a gente chega na igreja e quer receber o mais de Deus. Eu quero mais de Deus. A gente tem que se esvaziar. Hoje eu estava assistindo o jogo lá e eu falei, glória a Deus que meu time até que enfim ganhou. Mas na hora eu pensei, isso aí não vale nada para mim. Isso não mudou nada a minha vida. Talvez eu tinha chegado mais triste, mas o ponto não é esse. O ponto é que a gente precisa se achegar. E a outra coisa, purificar as mãos limpas, purificar as mãos, limpar o coração. E Salmos 24, de 3 a 5, fala sobre isso. Tem uma história que eu já ouvi dizer sobre a filha de Billy Graham. As pessoas chegaram para ela e perguntaram, o que aconteceu em 11 de setembro que Deus não estava lá? Aí ela disse assim, olha, Deus está onde vocês deixaram que Ele estivesse. Deus está lá na prateleira da sua casa. Deus está lá naquela mesinha, representado pela Bíblia aberta ali. Muitas vezes é esse o Deus que nós conhecemos. Eu vou cantar um louvor hoje, quer dizer que eu estou na bênção de Deus. Acordei hoje, fiz uma oração, pronto, meu dia todo. A gente precisa ser insaciáveis na presença de Deus. É desejar todo dia, toda hora, em qualquer lugar. É a nossa boca quando abre. Muitas vezes a gente abre. E será que a gente tem falado daquilo que é a vontade de Deus? Será que a gente tem manifestado a vida de Deus ou tem manifestado a nossa? Será que são as nossas vontades que se manifestam? Será que quando a gente vai conversar com as pessoas, a gente vive falando, não, porque meu projeto é minha TV de 95 polegadas, é o meu carro turbo com roda rebaixado, é minha casa com sauna, com academia. Será que a gente tem falado mais isso ou tem falado, não, meu projeto é ir para o céu, meu projeto é falar de Jesus para as pessoas, meu projeto é ajudar as pessoas que estão ao meu redor? Porque como a palavra mesmo diz, acho que o Fábio também comentou, o resto é consequência. Buscar a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Sujeitar a Deus, achegar a Deus, purificar as suas mãos. A Bíblia fala lá em Joel, a gente teve uma palavra que até foi dividida na semana, na célula. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. As pessoas, elas se humilhavam naquele tempo, colocando panos de saco, ficava meio que com cara de triste. Não, isso quer dizer que eu estou arrependido.
E hoje, como tem sido? Será que a gente toma algumas atitudes? Não, eu estou arrependido, não mexe comigo, não fala comigo. Ou será que a gente tem rasgado nosso coração? Deus, olha, eu preciso que você fale comigo hoje. Fazer igual Jacó. Jacó brigou com o anjo. Muita gente, eu já vi pregadores levando e enfatizando, não, porque Jacó queria a bênção. Jacó queria alguma coisa física. Jacó, ele queria mudança de vida. E ele brigou, até que Deus marcou ele. Brigou com o anjo. Será que a gente tem brigado com Deus para bênçãos financeiras, para bênçãos materiais, para a nossa qualificação profissional, o nosso status? E por último, humilhar-se diante de Deus. Não tem o que fazer, queridos. Precisamos nos humilhar diante de Deus. Precisamos todo dia, toda hora, nos humilhar diante de Deus e reconhecer que nós não somos nada. A gente declara aqui, olha, fala para o seu irmão que ele é mais que vencedor. Precisamos declarar isso, para que ninguém se sinta inferior na presença de Deus. Mas a gente precisa entender também que se não for Deus na nossa vida, a gente não é nada. Se a gente não buscar Jesus na nossa vida, a gente não conquista nada. Nada que seja de valor, eu digo. Porque você pode conquistar muitas coisas. A gente pode conquistar muito. O mundo está aí para nós. Se cada um de nós aqui tiver ideias, se cada um de nós aqui for definidos num propósito, se cada um de nós aqui trabalhar por alguma coisa, a gente conquista, é lógico. Mas para onde que vai levar essa conquista? Qual que é o lugar que a gente vai chegar? E aí entra no último tema dessa mensagem. Diante de tudo isso que nós ouvimos, que confronta, né, o nosso coração, será que é possível vivermos na vontade de Deus? Será que eu vou conseguir cumprir aquilo para que o Senhor me chamou? Será que eu vou conseguir viver uma vida de uma forma diferente? É possível. Mas nós precisamos, para fazer a vontade de Deus, matar a nossa carne e a nossa vontade. Eu queria que você abrisse comigo lá em João 12, 24. João, capítulo 12, verso 24. Diz assim: em verdade vos digo, de trigo caindo na terra não morrer, fique ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Quando eu entender que eu preciso crucificar a minha carne, quando eu entender que eu preciso morrer para mim mesmo, para as minhas vontades, para os meus desejos, os frutos, eles são naturais, eles chegarão, eles vão vir naturalmente, porque quando a vida de Deus estiver em nós, as pessoas que nos rodeiam, que caminham conosco, eles vão querer algo diferente que existe na nossa vida. Então é preciso morrer para a nossa vontade, para a nossa carne. E como que eu vou morrer para a minha vontade? Quanto tempo eu tenho gastado de oração? Que tipo de jejum eu tenho feito? Quantas vezes na semana eu tenho conseguido tirar para jejuar? O que é que tem hoje dominado a minha vida? Eu preciso morrer para as minhas vontades. Se você tem tido mais tempo na frente da televisão do que buscando a presença de Deus, do que buscando ao Senhor, existe algo errado na sua vida. Você precisa mudar essa situação. Nós precisamos matar a nossa carne. Nós precisamos crucificar o nosso eu. O pastor, ele liberou uma palavra que nós viveríamos os 7 melhores anos da nossa vida. Mas se nós fizéssemos a nossa parte, de termos 1 hora de oração diária durante 3 meses. Eu quero te dizer que muitas vezes no começo não vai ser fácil. Muitas coisas vão acontecer para desviar o teu foco. Mas a partir do momento que aquilo se tornar uma rotina na sua vida, você vai querer mais de Deus. Você vai querer mais de Deus. E quando você vê 1 hora vai ser pouco. Porque a palavra de Deus diz que nós precisamos ser insaciáveis. Tem uma música do Diante do Trono que diz: desde que te encontrei, nunca mais eu fui o mesmo. De tudo que eu procurei nessa vida, eu só achei desilusão.
confusão, mas no Senhor eu encontro o sentido da vida, no Senhor eu encontro a alegria, no Senhor eu encontro a paz. Mesmo que venha adversidade, mesmo que venha uma notícia ruim, o Senhor, Ele nos faz mais do que vencedores. Mas nós precisamos cavar, nós precisamos nos humilhar, nós precisamos buscar a presença do Senhor na nossa vida, nós precisamos cumprir a vontade do Senhor, nós precisamos aprender o valor e o poder do arrependimento, de nos arrependermos dos nossos pecados, de nos arrependermos das nossas falhas. Hoje eu falava que quando a gente pega a lista de pecado na mão, a gente vê aquele, sei lá, 90, 100 pecados, e a gente começa a anotar, aí fala, não, eu não tenho pecado. Mas quando mais a gente se aproxima de Deus, que a gente se depara com aquela lista, a gente começa a anotar e fala, Senhor, misericórdia. Senhor, eu não sou nada se não for o Senhor. Teve um dia que eu peguei aquela lista que eu quase acrescentei mais coisa. Eu falei, Deus, tem misericórdia da minha vida. Mas quando nós buscamos ao Senhor com essa intensidade, quando nós somos sedentos, o Senhor, Ele começa a nos constranger. Porque o Senhor, Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Ele nos ama. O amor do Senhor, Ele nos constrange. E quando a gente começa a buscar o Senhor nessa intensidade, a gente começa a sentir o cuidado de Deus, o amor dEle. A gente começa a dizer, Deus, tem misericórdia da minha vida. Porque eu não mereço tanto amor. Eu não mereço tanto cuidado. O que eu tenho feito para merecer tudo isso? E a gente precisa entender isso. E a gente precisa se arrepender. E quando a gente olha para o outro lado, muitas vezes nós guardamos no nosso coração ressentimentos. As pessoas machucam a gente, pisam no nosso pé, falam coisas que doem no coração. E qual é a nossa atitude? Guardar aquele ressentimento? Ficar com aquilo dentro de nós, com aquela mágoa que vai ferindo o nosso coração, vai trazendo angústia, vai trazendo tristeza? Ou nós entregamos para o Senhor e dizemos, Senhor, eu quero colocar essa situação diante do Senhor, eu quero liberar a vida do meu irmão, dessa pessoa que machucou o meu coração, porque eu quero ser transformado. Nós precisamos compreender isso, queridos, que nós precisamos ter essa vida de arrependimento. Quem realiza a vontade de Deus permanece nele. 1 João 2,17 diz assim, ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós precisamos entender que nós precisamos permanecer no Senhor, que tudo vem do Senhor. Nós precisamos ouvir a Deus, nós precisamos parar tudo aquilo que a gente tem feito e ouvir a Deus. O que é prioridade na minha vida? A palavra de Deus diz, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, porque todas as outras coisas nos são acrescentadas. E o que nós temos buscado? Será que nós temos buscado aquilo que o Senhor tem para nós? Ou será que hoje nós já estamos aqui preocupados com o que eu vou fazer amanhã? Amanhã eu tenho que levantar, eu tenho que ir trabalhar, eu tenho que pagar tal conta, mas não vai dar, e como vai ser? Em vez de levantarmos e falar assim, Deus, está aqui, ó. Hoje o meu dia é esse. Eu entrego nas tuas mãos, porque eu sei que quando eu buscar ao Senhor em primeiro lugar, o Senhor vai começar a abrir portas, o Senhor vai começar a dar estratégias, o Senhor vai realizar os teus sonhos, eu vou viver as tuas promessas, eu vou viver o melhor que o Senhor tem para a minha vida. Mas aprenda a entregar a Ele, a confiar no Senhor. Pode ser difícil, mas existe recompensa. Pode ser difícil, mas quando nós buscamos ao Senhor, existe recompensa. Existe o cuidado do Senhor. Nós podemos ver o amor do Senhor sendo manifesto na nossa vida. E hoje de manhã eu comentava quando o Adriano disse que muitas vezes o Senhor nos dá grandes bênçãos. E em vez da gente usar em prol da obra de Deus, a gente pega e fica ali. Deus me dá uma casa, em vez de eu abrir a minha casa para que a presença do Senhor seja manifesta ali, eu falo, não, eu reformei a minha casa, o Senhor me deu uma casa, e agora não, se alguém vier aqui, imagine um monte de criança correndo para lá e para cá, vão quebrar, vão destruir a minha casa. E eu quero dizer para você,
abra sua casa e convide a presença do Senhor ali, que você vai viver milagres da parte de Deus. Quando nós abrimos a nossa casa para que a célula fosse para lá, nós temos vivido sobrenaturais da parte de Deus. A casa é pequena. Às vezes você fala assim, não, minha casa é pequena, não tem estrutura. Lá em casa também não tem. A casa é pequena, é quente, a gente se reúne na área, chove, a gente vai para a sala e fica um em cada canto. Às vezes as crianças estão na cozinha, mas nós temos visto a presença do Senhor sendo manifesta. Para mim, quarta-feira é o dia mais gostoso que existe. A gente já levanta, já ligando o som, já preparando a casa. Ali o Adriano passa o dia todo limpando a casa. A Isabela já faz um bolo. Estou ensinando ela, está ficando gostoso, né? A bichinha está ficando boa em fazer bolo. E tem sido assim uma delícia. Como tem sido gostoso termos esse tempo, sabe, de deixar a presença de Deus estar ali. Como é gostoso o cuidado do Senhor, o renovo do Senhor. Quando foi na quarta-feira, a gente estava na célula e eu testemunhando, falando das bênçãos de Deus e não sei o que, não sei o que. Acabou a célula, foi todo mundo embora. O Adriano falou, então, Karen, eu tenho uma coisa para te dizer. Está acontecendo isso e tal. E aí eu falei, Deus, eu sei que o Senhor cuidou de todas as coisas. O justo não teme as más notícias. E eu vou ver a glória de Deus se manifestando. Da onde vai vir eu não sei, mas eu sei que vai. Quando foi o dia seguinte, já estava lá a bênção. Por quê? Porque nós precisamos confiar em Deus. Quando nós temos o nosso coração rendido no altar do Senhor. Quando nós entendemos que nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Não existe impossível. Não existe nada que o Senhor não possa fazer, que o Senhor não possa realizar, porque o Senhor, Ele é o dono de todas as coisas. Ele é que nos dá tudo. Todas as coisas pertencem ao Senhor. E que nós possamos entender isso. É possível viver sim, no centro da vontade de Deus. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé neste momento.